Olá pessoal do nono ano, como vai vocês? Tudo bem? Vamos aí para mais uma aula. Opa. A aula é essa que é de História, capítulo 22. Aspectos do mundo pós-Guerra Fria, né? Bom, então pessoal, vamos conhecer por meio desse capítulo, né? Como que o mundo agora vai se portar, né? Como que a economia mundial, a economia dos países agora vai se portar no período pós-Guerra Fria, né? Ou seja, o período pós 1989, né? 1991, quando o socialismo aí efetivamente, né, deixa de ser uma economia que estava prevalecendo em grande parte dos países, né, principalmente ali leste europeu, né, no caso União Soviética, depois, né, que veio se tornar aí o país, né, influente, né, na ideologia socialista, né. Agora, né, nesse período pós-Guerra Fria, nesse período fim da Guerra Fria, o que vai prevalecer é não mais um mundo bipolar, como nós vimos, né, capitalistas, socialistas, União Soviética, né, e Estados Unidos como o que caracteriza, né, por meio da ideologia sociopolítico-econômica dos dois países, caracterizava o mundo bipolar. Agora, na verdade, o mundo vai ser praticamente considerado unipolar, não é? Ou seja, vai ocorrer aí a influência apenas, né, em grandes partes, claro, do, dos países no mundo, né, a influência capitalista, né, a influência da economia capitalista liderada aí pelos Estados Unidos, que é a maior potência no mundo, né? Então, por meio desse mundo, né, considerado unipolar, desse mundo aí gerido pela economia capitalista, é aonde a gente vai começar a ver a configuração de um mundo globalizado, né? Ou seja, o mundo que vai pertencer a uma economia que vai padronizar os seus consumos, para padronizar a vida das pessoas, né? Mas enfim, vamos ver se isso na prática ocorre de verdade, né? Se essa globalização ela existe, né? Bom, a ideia, né, dos países aí era fazer com que isso fosse possível, ou seja, o mundo consumir determinados tipos de produtos, né? Tanto aqueles relacionados aos produtos, né, na área da alimentação, os produtos destinados à área do vestuário, né? Enfim, o mundo globalizado é isso, né? As pessoas terem esse padrão, né? Padronizar os hábitos de consumo, né? Por meio de uma política denominada aí, né, idealizada, né, por meio do capitalismo, que foi, no caso, né, as características de uma economia considerada neoliberalismo, que a gente vai falar mais para frente, né? Bom, gente, então, sendo assim, vai se constituir aí, né, uma nova ordem mundial, né? Os Estados Unidos ali como sendo o maior influenciador do capitalismo, vai se consolidar aí essa nova ordem mundial. E no caso aí vamos ter, né, o entendimento de que os países vão começar a se integrar de uma forma mais efetiva, né? Sempre, claro, né, voltado aí para as questões econômicas, né, de todos os setores, né? Então, essa integração econômica, né, essas relações econômicas cada vez mais próximas, cada vez mais intensa, né, com um país, né, com outro, isso, né, pegando o mundo inteiro, vai então nos mostrar, né, esse mundo globalizado. Esse mundo globalizado que também vai se utilizar dos meios, né, tecnológicos, dos avanços tecnológicos para poder integrar cada vez mais as pessoas dentro, né, daquilo que chamamos também de uma aldeia global, ou seja, os avanços tecnológicos que vão permear por meio da área de telecomunicações, na área de informações, né, de tecnologia, por meio da área
de transporte, não é? Interligando regiões por meio de trem-bala, por meio de metrô, de trem, por meio também de transporte aéreo, interligando, né, aeroportos, por meio de navios, interligando, né, os países por meio de portos, enfim, os avanços tecnológicos também na área da produção, né, na área do conhecimento científico, né, as relações de trabalho, ela começa a modificar e então vai sendo introjetados os robôs, né, no meio de produção. O homem, né, vai sendo cada vez mais substituído pela máquina. Então isso aí que vai caracterizar esse mundo globalizador, né? E por outro lado também os investimentos, né, no financeiros e que irão irradiar, né, se espalhar pelo mundo, ou seja, os investimentos, né, de capital estrangeiro que vai adentrar nos países, principalmente nos países que antigamente era socialista. Então vão ser bancos, né, estrangeiros, principalmente bancos americanos, vão ir para a Rússia, vão ir para o leste europeu, investidores dos Estados Unidos vão investir nesses países do leste europeu. Então as transações financeiras ela começa, né, a ser feita de uma maior circulação, o financiamento, né, a injeção ali financeira para poder desenvolver, para poder tornar, né, os países europeus, principalmente do leste europeu, cada vez mais desenvolvido, né, com a melhor infraestrutura, vai ser cada vez mais ser oferecido, né, no caso aí para esses países, né, o capital estrangeiro, principalmente americano, vai ser cada vez mais intenso nessas regiões. Então é isso que vai caracterizando o mundo globalizado, né? Estamos falando aí de um período de final de 70, adentrando década de 80 e se estendendo para a década de 90, né? Bom, e quem vai idealizar isso, né, pessoal? Essa política globalizante, né, globalizadora, vai ser dois aí líderes políticos, no caso aí, Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, esses dois políticos vão, então, começar a demonstrar como o mundo, né, irá ser um mundo globalizado por meio da política capitalista, que é uma política denominada, né, desenvolvida por meio dos chamados liberais, os homens que têm aí o, o apoio, né, ou melhor, o desenvolvimento e o apoio, né, o entendimento de uma política econômica conhecida como o capitalismo, né? Ou seja, os liberais, eles vão então propor novas regras, né, no liberalismo, que vai ser conhecida como neoliberalismo, né? Ou seja, neo do grego novo, liberalismo de liberdade econômica nos países, né, por meio da economia. Então, esse neoliberalismo surge efetivamente na década de 80, e então, no caso aí, a Margaret Thatcher, né, que é essa senhora aqui na Inglaterra, ela vai defender, né, ferozmente essa ideologia política, né, esse conceito de liberalismo, né, um novo conceito de liberalismo, que era o quê? Justamente livrar o Estado, né, ou melhor, livrar, né, a economia das mãos do Estado, ou seja, fazer com que o Estado participe cada vez menos da economia nos países, né? Então, ela vai, por exemplo, acabar com a política chamada, né, welfare state, ou seja, a política de bem-estar social, onde o Estado, que era o provedor, era o gestor da economia em vários setores, né, do setor dos serviços públicos, né, como saúde, educação, previdência, né. Então, essa política neoliberal, ela vai então
fazer com que os investidores que começam então a investir nessas áreas, nesses setores de saúde, educação, transporte, enfim, a iniciativa privada que vai tomar conta desses setores e o Estado ele vai ficar cada vez mais distante desses setores. Bom, essa era a ideia dela, então ela ficou caracterizada, né, em uma palavra que foi as privatizações, né? Tornar as empresas estatais, né, empresas que irão, né, serem vendidas para a iniciativa privada. Então, sendo assim, os estados não iriam mais financiar políticas sociais nem políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, não é? E fora isso, né, tinha também enfraquecimento, né, das associações de trabalhadores, como os sindicatos, enfraquecer eles no sentido de fazer com que o imposto não seja obrigatório, né, para ser pago a essas empresas, justamente porque essas empresas defendem os interesses dos trabalhadores, né, e Margaret Thatcher defende uma política mais próxima da burguesia, né, sempre beneficiando a burguesia. Então ela defende o enfraquecimento dos sindicatos, né, por exemplo. E também, como eu havia dito, né, no caso aí do setor de programas sociais, né, ela defendia também corte nos gastos desses setores. Ou seja, né, não é que ela pregava o fim dos programas sociais, das políticas públicas, ela pregava menos investimento, cada vez menos investimento. Se investir, investe, mas não como antes, né? Principalmente como era, né, nos países socialistas, onde o Estado fazia esse papel de servir as pessoas, né? Então, essa política neoliberal, ela descaracteriza a função do Estado, praticamente. Ou seja, o Estado, né, ele não vai mais servir a sociedade, principalmente aquelas que mais precisam. O Estado, então, passa a gerir os interesses, né, dos investidores, né, da burguesia financeira, da burguesia banqueira, né, ou seja, dos endinheirados. Então, essa política ela se desenvolveu na Inglaterra, né, com a Margaret Thatcher e, no caso, nos Estados Unidos, com Ronald Reagan. E aí, então, seguiu um modelo, né, de precarização, né, de todos os serviços públicos, né, praticamente, fazendo com que a população tivesse um serviço de péssima qualidade, né? Até ao ponto, né, de alguns setores serem totalmente privatizados. E no caso aí, né, o que não conseguiu privatizar ficou parte, né, nas mãos, uma parte pequena nas mãos do Estado, né? Bom, a gente tem um caso aí marcante, né, pessoal, dos Estados Unidos, por exemplo, a saúde lá, ela é privatizada, não é? Então, isso para a classe mais pobre é um problema, justamente porque muitos não têm condições de pagar um plano de saúde, não é? Então, não tendo condições, se precisar de um médico, né, ele vai ser atendido, mas ele vai ficar com uma dívida enorme nas suas costas, né? E isso é fruto, né, dos processos de privatizações aí que ocorreu já a partir aí da década de 80, né? Nos Estados Unidos. Bom, gente, portanto, né, o neoliberalismo prega esse fim, né? O fim da política de bem-estar social, portanto, o fim da política conhecida, né, que ficou conhecida principalmente no pós-guerra, né, a política, né, no caso americana, né, que impôs esse nome, Welfare States, né, economia aí voltada para o fim do Estado nas relações, na participação do controle do Estado no gerenciamento dos serviços públicos aí. Portanto, então, há uma venda
das empresas estatais para a iniciativa privada, não é? Bom, então, pessoal, sendo assim, começa aí a ocorrer, né, nos dois países, né, principalmente aí no caso aí voltando aí mais para os Estados Unidos, né, começa a ocorrer a política neoliberal. E esses dois, né, políticos, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, vai então propagar essa política pelo mundo, não é? E no caso aí, os dois políticos vão então impor, né, essa política no mundo com uma ideia de, né, fazer com que a política neoliberal, né, fosse uma política que, né, o discurso era esse, propagava-se essa ideia de que a política neoliberal era uma política que iria gerar riqueza e que iria ser melhor para a população como um todo. E, no caso aí, essa riqueza iria ajudar a população como um todo, né? Esse era o discurso, né? Essa era a teoria que se vendia, porém na prática não foi isso que aconteceu, né? Depois de um tempo dessa política implantada, década de 80, 90, o que mais se revelou na sociedade foi uma política de exclusão, né? Uma política de aumento da desigualdade social, uma política onde concentrou riqueza nas mãos de poucas pessoas, nas mãos de de uma burguesia, né? E no caso aí gerou um aumento da pobreza, da desigualdade social, ou seja, essa riqueza ela foi gerada, só que não foi distribuída para a sociedade, né? E sim enriqueceu uma classe aí que já era endinheirada, né, de banqueiros, investidores, né, e tudo mais. Bom, gente, então, sendo assim, por meio dessa imagem, né, a gente tem uma ideia dessa dessa do que foi, né, a globalização, né, do que é a globalização, né, ou seja, fazer o mundo estar integrado numa economia única, onde os padrões de consumo eles vão ser os mesmos, todos vão ter oportunidades, né, esse mundo aí que padroniza, né, hábitos, costumes, cultura, forma de ser, né, ou seja, uma ideia de globalização onde todos se dão bem, né, e ninguém se dá mal. Bom, vimos isso, né, de uma maneira mais efetiva, né, onde deu certo, podemos, né, colocar entre aspas aí, nos países mais ricos, né, isso podemos dizer que em alguns aspectos melhorou sim, mas por outro lado, né, falando um pouco mais de uma forma a atender nessa globalização, atender a população, isso a gente não viu, né? Os números não mostram isso, as pesquisas não mostram isso, principalmente nos países mais pobres, onde a globalização ela é muito perversa, não é? Ou seja, ela não dá espaço para todos, né, estar inserido nesse mundo globalizado, né? Basta ver, por exemplo, em países pobres onde tem lugares que tem energia, tem outros que não tem energia. Tem lugares onde poucas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham praticamente nada, vivem em situação de miséria. Não é? Então, que mundo globalizado é esse, né? Como que essas pessoas mais pobres vão se inserir nesse mundo se ela não tem o básico, né? Não tem saneamento básico, não tem quase nem acesso à saúde, muitos estão fora da escola, então esse mundo globalizante só serve para os ricos, né? Tanto é que mostra aí na charge, né? Bem-vindo ao mundo globalizado. Então você vê uma porta ali, né? Toda sofisticada, bem decorada, um segurança ali, né? Digamos aí, né? Tomando conta dessa globalização,
fazendo com que ninguém possa estragar esse mundo idealizado, né? E aí quando chega as pessoas, né, desprovida de riqueza, né, desprovida de dignidade, né? Então você olha ali, por exemplo, uma pessoa descalça, né, com a roupa ali meia que suja, né, querendo participar dessa globalização. E aí, no caso aí, os países ricos falam, opa, a entrada de serviço é a direita, não é? Ou seja, a população mais pobre não tem acesso a essa globalização, né? Então ela fica excluída. Bom, então a gente vê, né, que a globalização é uma falácia, assim como dizia, né, o professor Milton Santos, né, nosso grande intelectual aí, geógrafo. Bom, gente, falar agora um pouco né, é, da Europa, né, na América Latina. Opa, não, aqui. No caso da América Latina, economia e política, né? Vamos aí, então, ver como que os Estados Unidos, né, no caso, se comportou, né, frente aos países da América Latina por meio desse neoliberalismo, né? Então, aí no caso, nas décadas de 60 e 80, devido às consequências de governos ditatoriais na América Latina, né, principalmente no Brasil, né, os países no período pós-ditadura, né, pós-década de 80, se viu muito fragilizado economicamente, né? Os períodos falar aqui do Brasil, né, gente, gerou os governos militares, né, geraram uma grande crise econômica no país, né? Gerou um grande endividamento do país por meio de empréstimos, né, aos Estados Unidos. E quando acabou esse governo, o país estava muito fragilizado economicamente, inflação alta, uma carestia dos produtos enorme, cada dia tinha um aumento, os empregos precarizados, salários baixos, né, um arroxo salarial tremendo, não havia, né, então um desenvolvimento da economia travada, né, população sem poder de consumo, né, então diante desse cenário, o, os Estados Unidos, né, começou então a impor começou a querer ajudar esses países, né, no caso o Brasil, para sair dessa dívida. Então, por meio do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, eles então começaram a aplicar, né, medidas, né, por meio do Congresso, né, do Consenso de Washington, desculpa, né, que foi aí então impor algumas regras, né, a serem seguidas para os países da América Latina, no caso o Brasil em especial, conseguir empréstimos do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e aí assim tentar recuperar a economia, né? Então o Brasil entrou de cabeça, né, já estava endividado, né, com os Estados Unidos, ficou mais ainda com o FMI, né? Então pegou esse dinheiro para tentar reerguer a economia. Mas, né, para pegar esse dinheiro, os países, no caso o Brasil, teve que ficar de joelhos para os Estados Unidos, né? Ou seja, eles começaram a impor, né, medidas seguindo a lógica neoliberal de que, olha, vocês têm que seguir essas regras aqui para aí então serem feitos empréstimos, né? Então, no caso, por meio da reunião lá, né, que teve o chamado Consenso de Washington, os americanos, né, junto aos administradores do Fundo Monetário Internacional, colocou os seguintes pontos, né, as seguintes cláusulas num contrato para eles cumprirem à risca, para eles então, né, receberem esses empréstimos. Então vamos lá. Eram 10 cláusulas, mas eu vou falar somente algumas aqui. Então a primeira lá, redução dos gastos públicos, ou seja, o Brasil não poderia investir em nenhum setor, né, público, saúde, educação, transporte, moradia,
trava tudo isso, não investe em nada. Geração de emprego, nada. Geração, desenvolvimento tecnológico, científico, nada. Para. Reforma tributária, ou seja, fazer uma reforma para desburocratizar, para destravar, para fazer com que o imposto, né, principalmente a, a alguns encargos, né, algumas taxas, alguns impostos sejam mais simplificados e que não tenha tantas cobranças assim. Privatizações de empresas estatais, ou seja, vender as empresas que eram do Estado, que nem no Brasil ocorreu, né? Na época do Fernando Henrique, foi vendido a Embratel, foi vendido a Vale do Rio Doce. Então, empresas estratégicas, né, começaram a ser vendidas. Outro detalhe, abertura comercial, ou seja, tem que fazer programas para estimular a abertura comercial, né, de empresas, de comércio, enfim. Desregulamento das leis econômicas e trabalhistas, ou seja, fazer com que as leis não favoreçam tanto a população e sim beneficiem mais os investidores, beneficiem mais as empresas, os empresários e, em contrapartida, quem sai perdendo nessa são os trabalhadores, né? Ou seja, redução de direitos trabalhistas ou até exclusão de alguns direitos, né? E criação de novas leis que pudessem, né, serem impostas aí para beneficiar o setor, né, produtivo, o setor empresarial. Disciplina fiscal, ou seja, o país não pode gastar, né, não pode investir, não pode direcionar os seus recursos para setores de investimento, né? Por exemplo, setores que possa gerar emprego, que possa gerar renda, que possa gerar algum tipo de benefício para a população. Então, pessoal, sendo assim, o Brasil estava nas mãos, né, da União Soviética, desculpa, dos Estados Unidos, e tinha que seguir à risca essas medidas, né? Então foi um período muito doloroso, né, que iniciou aí na década de 90, né, que foi um dos períodos aí mais impactantes, digamos assim. Bom, gente, muitos países aderiram a essa política, portanto, né, o Brasil foi um deles, porém outros países ficaram, né, negaram esse tipo de ajuda porque eles viram que ia ser muito ruim para a população. E sendo muito ruim para a população, governos, né, mais firmes, né, mais nacionalistas, não entreguistas, né, governos que defendem com unhas e dentes o seu patrimônio, as suas empresas, viram que se fizesse isso ia ficar pior. Então eles resistiram, que foi o caso de Cuba, Venezuela, Bolívia e Equador, ou seja, não aceitou essa política neoliberal nos seus países. Então eles defendiam o quê? Defendiam uma política nacionalista que preservasse os seus capitais, preservasse a sua renda, a sua soberania, digamos assim, né? A sua independência para poder então prosseguir de uma forma autônoma, né? Visando sempre atender os direitos da população, né? Então esses países, né, não aceitando isso, né, fez com que os Estados Unidos ficasse meio ressentido, ou seja, não gostou dessas atitudes, então muitos desses países começaram a ser perseguidos pelos Estados Unidos. A gente tem o caso da Venezuela, né, que há muito tempo vem sendo perseguido pelos Estados Unidos, teve algumas sanções, ou seja, as relações comerciais em muitos setores foram cortadas, né, e Estados Unidos e a Venezuela está lá, né, sobrevivendo, enfrentando essas sanções econômicas, mas não se submete aos mandos, né, dos Estados Unidos e nem do FMI. E Cuba, a mesma coisa, né, vai se, né, segurando aí economicamente. Ainda bem que tem outros países que fazem muitas relações com Cuba, como China, como
a Rússia, né? Então é o que vai, né, dando aí uma resistência para tanto para a Venezuela quanto para Cuba, não é? Então esses países se seguem firmes, né, não cedendo aos mandos aí dos Estados Unidos, certo? Bom, sendo assim, pessoal, esses países, né, possuem uma economia também, né, digamos assim, não muito sólida, né, mas possui, né, uma economia. Muito vem, né, da produção de petróleo, que é o caso da Venezuela, e de gás, no caso da Bolívia, né? Então eles vão se segurando por meio dessas duas fontes de renda, né? É muito inseguro, né? Porque precisa, né, o país se desenvolver mais, mas enfim, eles vão se segurando, né? A Venezuela, por meio dessa política, né? E Estados Unidos fazendo bloqueio comercial, passa por muitas necessidades, né? Alguns produtos básicos, né? Faltam, né? Nas prateleiras do mercado, enfim, mas eles estão lá, firme e forte, defendendo e não querendo se submeter aos Estados Unidos, né? Bom, gente, então é isso. Terminamos aqui mais um capítulo. E aí, depois em breve, colocarei lá as questões para vocês no Vindimo e depois no chat resolveremos lá, certo? Dúvidas, anotem aí no caderno, façam as suas anotações para depois também tirarmos essas dúvidas lá no chat. Ok? Então é isso, tudo de bom. Tchau, tchau.